Quarta-feira também é dia de dica para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Hoje nós vamos tratar sobre os partidos políticos. Então nós temos a própria Constituição Federal, que aborda e traz alguns artigos acerca dos partidos políticos, e temos a própria Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei número 9.096 de 95. Então hoje caberá a mim passar para vocês algumas dicas misturando tanto a Constituição, que é a nossa Carta Magna, quanto a própria lei dos partidos políticos, que é uma lei infraconstitucional, ok? Então tem informações muito relevantes nos dois âmbitos. A primeira informação muito importante é trazer para vocês aí essa noção constitucional. Lá no artigo 1º da Constituição, nós temos, então quando a gente começa a leitura da Constituição, temos o seguinte texto: que a República Federativa do Brasil, formada por essa união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direitos e tem como fundamentos. Então nós temos aqui aquela famosa regrinha que todo professor de direito constitucional passa, que é o sociedivalplo, né? E essa sílaba plu, vem de pluralismo político, que a gente tem que diferenciar de pluripartidarismo, ok? Não confundam pluralismo político com pluripartidarismo. Pluralismo é a diversidade de opiniões, diversidade de ideias. Já pluripartidarismo, a gente já entende que é mais de um partido político. Um se encaixa, né? Até porque a diversidade, o pluralismo político, ele é aí uma consequência do pluripartidarismo, porque cada pluripartidarismo tem as ideias a serem defendidas aí ao longo das eleições. Então nós temos uma diversidade de ideias, uma diversidade de opiniões embasando este pluralismo político, ok? Qual que é o conceito de partido político? Primeiro, nós precisamos entender que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Então grava aí, pessoa jurídica de direito privado, diferente do direito eleitoral, que é um ramo do direito público. Então, partido político, como pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição. E é importante ressaltar que há uma certa liberdade para quê? Criação de partidos, fusão e incorporação de partidos, são conceitos diferentes, a própria extinção dos partidos políticos, e tudo isso deverá o quê? Respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, ok? Então nós temos aí como pessoa jurídica de direito privado e a liberdade para criação, fusão, incorporação e até a extinção de partidos políticos. Dentro lá da própria Constituição, nós temos alguns preceitos que esses partidos políticos deverão obedecer. Primeiro, deverá ter caráter nacional. Então, caráter nacional, primeiro preceito. Proibição de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, ou subordinação a qualquer um destes, né? Então, primeiro, caráter nacional. Vedação de recebimento de recursos de entidade ou governos estrangeiros, deve prestar contas à Justiça Eleitoral, nós temos períodos para prestação de contas e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, caráter nacional, proibição de recebimento de recursos de entidade ou governos estrangeiros, prestação de contas e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Quando nós falamos de autonomia partidária, a própria lei dos partidos políticos diz que todo partido político, a todo partido, é assegurada uma autonomia para quê? Definir a sua própria estrutura interna, a organização e o funcionamento. Aí chegou para nós a mini-reforma eleitoral que trouxe mais um dispositivo, dando liberdade também para candidatos, partidos ou coligações de definir o seu próprio cronograma de atividades eleitorais. Então, se dá aí uma autonomia para a definição de cronograma de atividades eleitorais, de campanha, e executar em qualquer dia e horário, claro, observando aí os limites estabelecidos em lei. Vedações.
Até coloquei em roxo para vocês aqui. Primeiro, é vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, aqueles que fingem que são militares, né? E utilizar-se de organização da mesma natureza. E, gente, adotar o uniforme para seus membros. Isso despenca nas provas. Então, a adoção de uniforme para os membros é uma das vedações para os partidos políticos. Adoção de uniforme e ministrar instrução militar ou paramilitar. Sobre a criação do partido político, nós temos que seguir um processo de criação. Primeiro, esse partido político ele vai adquirir a personalidade jurídica. Adquirida a personalidade jurídica, ele vai registrar o estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral. Então, primeira etapa, os cidadãos que pretendam formar um partido político devem inicialmente contar com 101 eleitores no mínimo, distribuídos em 1/3 dos estados, portanto, 9 estados. Esse requerimento é dirigido ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital Federal. Chegando esse requerimento, ele deve indicar o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede na Capital Federal. Feito isso, é expedida, após satisfeitas todas as exigências, a certidão. Sendo assim, está adquirida a personalidade jurídica. Portanto, a primeira etapa foi alcançada. Então, a primeira etapa, aquisição de personalidade jurídica. A segunda etapa é o próprio registro do estatuto. Então, após a aquisição da personalidade jurídica, esse estatuto é registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que, por sua vez, em 30 dias vai deferir ou indeferir o pedido de registro do estatuto. Então, grava a ordem. Primeiro, registro de personalidade jurídica. Adquirida essa personalidade jurídica, é feito o registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Enfim, nós temos aqui o esqueminha, a aquisição de personalidade jurídica no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e, posteriormente, o registro do estatuto no TSE. Ok? Então, vamos à questão? Sobre os partidos, julgue as alternativas e assinale a correta. Letra A. É vedada a adoção de uniforme para os membros dos partidos políticos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssima, né? Nós sabemos que é vedada a adoção de uniforme e instrução militar ou paramilitar. Então, verdadeiro a letra A. B. Os partidos políticos, antes de adquirirem personalidade jurídica na forma da lei, registram seus estatutos no TSE. Mentira, é o contrário. Primeiro adquire personalidade jurídica para depois registrar o estatuto. C. O partido político é uma pessoa jurídica de direito público. Errado, é direito privado. O que é ramo do direito público é o próprio direito eleitoral. E D. Somente após a aquisição da personalidade jurídica do partido no TSE é que teremos a exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos. Mentira, não é após a aquisição de personalidade jurídica, é após o registro do estatuto do partido no TSE é que temos aí e os partidos terão a exclusividade de siglas, nomes, que é a própria denominação do partido, e símbolos. Então, a alternativa correta, letra A. Encerramos aí mais uma dica para o TRE de Minas. Hoje, 4 de março, faltando 25 dias para a prova. Bons estudos e até amanhã. E amanhã nós vamos tratar, se eu não me engano, sobre regimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Tchau, tchau, pessoal.